Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que essa semana não vai ser domingo, vai ser na segunda. Então vamos começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, meu Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos encorajar, meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento da Tua palavra, repreendendo em nome de Jesus todo o mal, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas, Deus. Peço, meu Pai, que o Senhor venha nos usar para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Amém? Então a gente vê aqui em dois livros diferentes, né? Paulo fazendo uma oração semelhante, pedindo que os irmãos eles andem, né, com dignidade diante do Senhor, de acordo com a vocação para a qual eles foram chamados, para que eles tenham humildade, mansidão e longanimidade. Independente do tempo, né, que nós temos de caminhada cristã, que nós aceitamos a Cristo, né, que nós estamos procurando fazer a vontade do Senhor, nós precisamos nos lembrar que não é apenas importante os dons espirituais, né, mas também o fruto do Espírito. E quando a Bíblia fala de fruto do Espírito, ela fala no singular. Ela fala que o fruto do Espírito é amor. E aí ele diz alguns desdobramentos do amor, como se fossem alguns aspectos do amor, algumas características do amor. E hoje nós vamos falar 3 dessas características do amor, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. E que isso é muito importante. E quando Jesus viveu aqui na Terra, ele demonstrava essas qualidades, ele demonstrava essas características. Então nós podemos ter a vida de Jesus como exemplo para esse amor que Deus quer que a gente manifeste na nossa vida como fruto do Espírito, que na verdade nós já temos, mas que nós precisamos manifestar. Então, quando o apóstolo Paulo, logo após ele concluir a sua oração intercessória em favor da igreja, ele estimulou os cristãos a viverem para a glória de Deus. E aí ele começa a enfatizar a necessidade de haver unidade entre os crentes, porque mesmo naquela época, no início da igreja, já havia muita divisão, muita discussão, muita dissensão, né? Pessoas pensando de maneira diferente e querendo que todo mundo pensasse iguais a eles e fizessem tudo da maneira que eles queriam. Como nós já vimos, né? É uma divergência que teve entre judeus e gentios, porque os judeus queriam que os gentios cumprissem também toda a lei, né? Todos os rituais da lei, mas isso não era mais necessário. E aí eles chegaram ao acordo de que algumas coisas os gentios teriam que fazer para eles viverem em comunhão com os judeus. Então, assim, o apóstolo Paulo ele fala da necessidade de haver essa unidade, de haver essa comunhão dentro da igreja, entre os irmãos. E nessa lição de hoje nós vamos falar sobre virtudes que são fundamentais para que exista essa unidade, para que aconteça essa união e essa comunhão entre os irmãos, para que não tenha brigas, para que não tenha discussões, para que não haja contendas.
que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, para haver unidade, é preciso haver humildade. E a humildade, ela está muito relacionada a você reconhecer a importância do próximo, a você reconhecer a importância do outro. É você saber que as outras pessoas, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância, que nós devemos respeitá-los e tratá-los com dignidade. Então, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunidade cristã. O Senhor, ele espera, né, ele deseja, na verdade, que os crentes eles sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre os irmãos. Um modo digno de viver cristão. Então, a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta, né, dessa parte da carta aos Éfesos que Paulo escreveu. Então, o apelo dele é que os crentes andem de modo digno da vocação. O que isso quer dizer? Que a conduta diária deve corresponder à chamada que eles receberam como membro do corpo de Cristo, a igreja, né? E isso quer dizer que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que eles têm com Deus e que eles têm também com os irmãos. Porque não adianta nós termos apenas comunhão com Deus e unidade com Deus se nós vivermos em briga com os irmãos, até porque duas coisas não combinam. Se você anda em comunhão, em unidade com Deus, consequentemente você também vai viver melhor, vai se relacionar melhor com os irmãos. E para mostrar como os cristãos poderiam desenvolver essa unidade, ele apresenta 3 virtudes que são essenciais, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade também para os povos pagãos não era uma virtude, muito pelo contrário, eles consideravam como se fosse um defeito, como se fosse uma fraqueza, né? Como se fosse algo negativo, falta de amor próprio, como se você não estivesse se valorizando se você fosse humilde. E na verdade isso não tem nada a ver, né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser humildes. E que não quer dizer que você não se valoriza, quer dizer que você se valoriza, mas também você valoriza o próximo, você também dá importância ao outro, né? Você leva em consideração a vida do próximo, a opinião do próximo, a outra pessoa. E na vida de Cristo nós vemos a humildade como uma virtude. Por quê? Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas diz que ele se aniquilou tomando a forma de servo. E é exatamente isso que nós vemos quando Jesus estava aqui na terra. O tempo inteiro ele serviu, mesmo ele sendo Deus, ele nunca se colocou na posição de Deus. Ele nunca foi arrogante, né? Ele nunca foi egoísta, muito pelo contrário, né? Ele nunca foi orgulhoso. Ele sempre teve humildade, ele sempre conviveu muito bem com todas as pessoas, ele nunca tratou ninguém com inferioridade, mesmo aquelas pessoas que naquela época a sociedade consideravam como pessoas inferiores, né? Estavam à margem da sociedade. Jesus tratou todas essas pessoas com amor, com dignidade, com respeito, né? Aqueles que eram excluídos como os leprosos, o Senhor Jesus não teve medo de se aproximar dessas pessoas e curar. Aquelas que eram adúlteros, né, que para a sociedade daquela época deveriam morrer, o Senhor Jesus também se aproximou e levou para essas pessoas o amor de Deus e a esperança. Então o Senhor Jesus tratou todos com dignidade e com respeito, por causa da humildade que ele tinha, de reconhecer que todas as pessoas eram importantes. E é isso que nós precisamos aprender nos nossos dias atuais, né? Que todas as pessoas são importantes. Não importa a condição que a pessoa está vivendo hoje, não importa a vida que essa pessoa está vivendo hoje, aquela pessoa ela é importante para Deus. E nós temos que reconhecer esse valor na vida das pessoas. Deus quer que nós façamos isso. E a verdadeira humildade, né? Então, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde, ela expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. É uma postura que favorece, né, a convivência, que
que favorece essa vida em comunidade, em coletividade, né, em oposição ao egoísmo. Então, a verdadeira humildade, ela coopera para que exista harmonia nos relacionamentos e promove também essa unidade no corpo de Cristo. Então, quando todos se respeitam, quando todos se consideram importantes, existe essa unidade, essa comunhão, esse amor entre as pessoas, e isso facilita o relacionamento das pessoas também. E uma coisa que é muito importante destacar, como eu disse no começo, é fruto do Espírito. Então, todas essas virtudes, elas só são possíveis na nossa vida através do Espírito Santo. Então, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para que a gente possa expressar essas virtudes, para que a gente possa viver essa vida que o Senhor quer. Nós não podemos nos esquecer, nós já temos o fruto do Espírito na nossa vida. Nós só precisamos deixar que eles se manifestem. Amém? Falando mais uma vez de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus era santo. E ele nunca se comportou como se ele fosse melhor que as outras pessoas, como se ele fosse mais importante que as outras pessoas, muito pelo contrário. Ele nunca quis ser servido, ele sempre serviu toda a comunidade, todas as pessoas. E aí o próximo tópico fala assim, para haver unidade é preciso haver mansidão. Então nós falamos sobre a humildade, agora nós vamos falar sobre a mansidão. E a virtude da mansidão, ela produz crentes capacitados a gerir os conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local. Então, a mansidão, como fruto do Espírito, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. E a mansidão, ela é um estado que deriva da humildade, né? Indica moderação nas suas ações, bom trato para os semelhantes, né? Ausência de precipitação. Então, é aquela pessoa calma, é aquela pessoa que pensa antes de agir, é aquela pessoa que considera muito as pessoas, que tem paciência, aquela pessoa gentil, aquela pessoa cortês. E a expressão também retrata o caráter de Cristo, né? Conforme o Senhor mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é aquela pessoa que ela não tem atitudes reativas. Muitas vezes nós aprendemos isso, né, que nós temos que reagir. Então a pessoa nos trata de uma maneira e nós temos que reagir à maneira que aquela pessoa nos trata. Então, se a pessoa te trata bem, você tem que tratar ela bem. Se a pessoa te trata mal, você trata ela mal. Mas isso é o mundo que ensina e está errado. O que a Bíblia nos ensina é que nós temos que ser mansos de coração. Ou seja, nós temos que ter paciência, nós temos que ter ternura, nós temos que tratar as pessoas com gentileza, independentemente da maneira que ela nos trata. E isso que nós vemos na vida de Cristo. Muitas vezes o Senhor Jesus, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi acusado por outras pessoas, mas mesmo assim ele nunca tratou ninguém mal. Amém? E aí aqui fala dos exemplos de Moisés e Jesus Cristo. Então Moisés, ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. E aí eu vou sugerir que os irmãos leiam Números, capítulo 12, do versículo 1 em diante, que fala de um episódio da vida de Moisés, onde Miriam e Arão estavam falando de Moisés, né? Dizendo assim, mas Deus não fala apenas através de Moisés. E olha só que interessante eu acho essa passagem. Porque Moisés, ele não se defendeu, muito pelo contrário, ele nem ouviu essa acusação dos seus irmãos, mas o Senhor ouviu aqueles dois que estavam ali falando mal de Moisés. E o Senhor defendeu Moisés. E o Senhor trouxe justiça sobre a vida de Miriam e sobre a vida de Arão, porque eles estavam falando mal de Moisés. Então, às vezes, a gente se preocupa com o que as pessoas falam da gente. Mas Moisés, ele era tão manso, porque ele tinha tanta convicção de quem ele era, do chamado que ele tinha com Deus, que ele não precisava se defender nem se justificar. E nós temos que pensar assim como Moisés, nós temos que ser assim como Moisés. Nós não precisamos nos defender nem nos justificar, porque o Senhor nos defende.
sempre que existirem pessoas falando mal da gente pelas costas, nós não estamos vendo, mas o Senhor vê. Quando as pessoas estão tramando coisas pelas nossas costas, nós podemos não saber e não ver, mas o Senhor está vendo e Ele age em nossa causa, Ele age fazendo justiça por nós. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos protege. Então nós temos que ter essa convicção. Assim como Deus foi na vida de Moisés, protegendo ele, defendendo ele, o Senhor também é nas nossas vidas. E aí a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então elas não revidam os maus tratos que elas sofrem. Moisés foi assim, Jesus foi assim. Elas não se apressam a emitir juízo, elas não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. E mais uma vez eu falo sobre isso. Muitas vezes não foi assim que nós aprendemos, não foi assim que nós fomos ensinados. O que a gente ensina? Que nós temos que, o que a gente aprende? Que nós temos que reagir. Se o coleguinha te bate, você tem que bater nele de volta, né? Então, isso é o que nós aprendemos muitas vezes no mundo, mas o Senhor nos ensina de maneira diferente. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, o Senhor, Ele vê todas as coisas, e é Ele que nos defende, e é Ele que nos protege. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso agir, com o nosso falar. Nós não precisamos ficar muito preocupados em nos defender, porque é o Senhor que nos defende. E essa virtude, ela não demonstra fraqueza ou inferioridade, mas demonstra, sabe o que? Segurança e controle emocional. Demonstra que nós temos domínio próprio, que nós não estamos preocupados com a opinião alheia, que nós não vamos reagir de acordo com o que as pessoas esperam que a gente reaja. Nós vamos fazer as coisas de maneira pensada, de acordo com a vontade de Deus, porque é isso que o Senhor quer nas nossas vidas e é isso que o Espírito Santo de Deus em nós nos capacita a fazer, amém? Então a mansidão pressupõe também conciliação. Então um comportamento conciliador é demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Outra coisa também que a gente aprende muito, às vezes, a não perdoar. Então, assim, aconteceu determinada coisa na sua vida, você foi traído, você foi maltratado, e aí, muitas vezes, você não perdoa quem fez isso com você. Mas a mansidão também nos ajuda a perdoar. Não quer dizer que porque você perdoou, você precisa conviver, você precisa se relacionar com a pessoa, mas quando você perdoa, você libera o seu coração, você tira um peso e uma carga de cima de você. E não importa o que a pessoa fez, nós precisamos liberar o perdão. Porque é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai fazer justiça. Nós não precisamos ficar guardando esse peso, né? Nós não precisamos ficar carregando essa mágoa nas nossas vidas. Então a mansidão também transmite a ideia de pacificação, né? Um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse essa virtude da mansidão, o espírito conflituoso que existe dentro das igrejas desapareceria. Porque quando a gente fala dessas coisas, muitas vezes a gente fica imaginando que isso acontece lá fora no mundo, mas acontece dentro da igreja. Quantas vezes acontecem disputas, discórdias, brigas, discussões dentro da igreja? Às vezes até disputa por domínio, por controle, por poder, por autoridade, né? E tudo isso acontece dentro da igreja. Às vezes pensamentos diferentes e as pessoas não conseguem entrar num acordo. Por quê? Porque falta humildade, porque falta mansidão, né? Então nós precisamos viver a palavra de Deus nas nossas vidas, nós precisamos viver essas virtudes, né? Colocar em prática, deixar o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, com o que o mundo vai pensar. Nós temos que estar mais preocupados em fazer a vontade de Deus. Nós temos que estar mais preocupados com o que Deus vai pensar do que com o que o mundo vai pensar, amém? E agora, para haver unidade, é preciso longanimidade para exercício do perdão.
E o que é longanimidade? É paciência para suportar ofensas. Outra coisa muito difícil, né? E é um fruto do Espírito também. E tem o sentido disso, de paciência, de tolerância e de constância. E é mais um aspecto dos frutos, né, do Espírito Santo de Deus desenvolvido no crente. E significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Será que nós somos tolerantes? Será que nós temos suportado a má conduta das pessoas com longanimidade? Será que nós temos tido mansidão? Será que nós temos tido paciência? Será que nós temos tido humildade? Ou será que nós temos reagido com agressividade? Nós temos agido às vezes com violência, né? Então nós temos que olhar para o nosso comportamento, olhar para a nossa vida, fazer uma análise, fazer uma reflexão e mudar, né? De acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacientes na tribulação, suportar o erro dos outros, né? As adversidades da vida são o lado prático da paciência. Então, é quando a gente passa por esses momentos de conflito, é que a gente vai colocar em prática, né? A nossa paciência, a humildade, a mansidão, porque na teoria, muitas vezes é fácil, difícil é na prática, né? Difícil é no dia a dia você colocar tudo isso em prática. E a Bíblia fala que nós temos que ser tardio em irar-se. E muitas vezes nós somos bem rápidos em ficar irados, né? Nós somos tardios em acalmar, né? Então não é isso que o Senhor quer, nós temos que ser tardios em irar-se. É um exercício de paciência que requer a virtude do amor, né, que é o princípio básico, né, de tudo nas nossas vidas, de toda a ação na vida daquelas pessoas que se dizem cristãs. E aí aqui fala também suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nós temos nos deparado com muitas situações de hostilidade, né? A gente tem o exemplo de Jesus. Paulo, quantas vezes que eles foram acusados, quantas vezes que eles foram perseguidos, quantas vezes que eles tiveram que fugir até para não serem mortos, né? Várias situações de hostilidade que eles enfrentaram. E são nesses momentos conflituosos, né, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida cristã, né? Então, como é que nós temos agido? Nós temos suportado, né? Nós temos agido com paciência? A gente tem que enfrentar muitas vezes esses excessos cometidos em nosso meio, né? Como provocações, que na verdade são atitudes carnais, mas nós devemos ser espirituais. Então, mesmo diante de atitudes carnais, nós temos que reagir, nós temos que agir espiritualmente, né? Nós não temos que agir na carne, nós temos que agir no espírito. E muitas vezes essas provações, né, essas hostilidades que nós enfrentamos são considerados fardos que nós temos que suportar, que nós temos que carregar nas nossas vidas em amor. Que foi o que aconteceu na vida de Paulo, na vida de Jesus e na vida de todos os outros homens da Bíblia, né? Todos eles, todos foram criticados, todos foram perseguidos, todos foram de alguma forma, em algum momento humilhados, e todos eles suportaram em amor. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E o que é altruísmo? É quando você faz alguma coisa e não espera nada em troca. Você faz por amor. Você fez porque você quis fazer, você não está esperando nada em troca. E a tolerância entre os irmãos, ela deve ser mútua. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros com o coração puro. E é isso que o Senhor espera de nós, perdoando e sendo perdoado. Muitas vezes não é fácil, e não é fácil porque nós muitas vezes, desde criança, aprendemos justamente o contrário. Então nós temos que substituir as nossas crenças, nós temos que substituir os nossos pensamentos, nós temos que substituir o aprendizado que nós tivemos muitas vezes durante toda a nossa vida.
para nós nos moldarmos aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós temos que tirar o velho, que não vem de Deus, para colocar o novo, né? Para colocarmos os ensinamentos de Deus, para colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida. E tudo é prática. Aquilo que você pratica se torna fácil para você. Se você pratica o perdão, vai se tornar fácil perdoar. Se você pratica a paciência, vai se tornar fácil ter paciência. Se você pratica a longanimidade, vai se tornar fácil ser longânimo. Então, tudo é prática. Tudo aquilo que nós praticamos no início é difícil, mas com o tempo se torna fácil e acaba se tornando o nosso estilo de vida, a maneira que nós vivemos. E é assim que a gente vive, que o Senhor quer que a gente viva, é assim que o Senhor quer que a gente se comporte. Eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém? Então, vamos aprender de Deus, vamos aprender com o Senhor através da palavra dele. Continuar assistindo às aulas, porque nas aulas nós aprendemos, nós estudamos a palavra de Deus e isso tira muitas dúvidas, né? Isso nos faz ter mais clareza com relação qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e vamos colocar em prática, né, os frutos do Espírito de Deus que já estão nas nossas vidas, né? Que está lá em Gálatas 5, versículo 22. E vamos continuar assistindo às aulas, que os irmãos deixem os comentários aí onde vocês estiverem assistindo e compartilhem com outras pessoas e até a próxima aula.